A mulher imoral caminha a passos largos, ou o homem aqui, em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas, todas, conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos. Porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Abre mão de querer cobrar lealdade do outro. Abra mão de querer cobrar a verdade do outro. Abra mão de querer fazer com que o outro seja verdadeiro contigo, seja leal, seja real contigo. Abra mão disso. Por quê? Porque você não pode controlar isso. Se você ficar tentando, se nós ficarmos tentando fazer isso com o outro, vamos perder a oportunidade de sermos quem Deus nos chamou para ser. Ah, Diogo, mas o outro vacilou, falhou, errou comigo, foi desleal comigo. Não cabe a você implicar isso, porque deslealdade não muda quando você devolve, continua sendo o mesmo. E a falha, o erro cometido pelo outro, aquilo que o outro te desapontou, se você desapontá-lo também, não extermina, apenas potencializa. Ou seja, a grande diferença é o que nós decidimos fazer com aquilo que fizeram conosco. E aí que tá, é onde entra a humildade. Eu preciso ter humildade, eu preciso reconhecer que o que eu faço é pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Não pela vontade das pessoas, é pela vontade de Deus. Por quê? Senão, a hora em que você for desapontado, você para de fazer aquilo que Deus chamou de fazer. Então, não é sobre devolver o mal que alguém te fez, mas é sobre usar o mal que alguém lhe fez como bem para favorecer a quem for necessário. E aí a gente arranca o rótulo. Costumo dizer que, talvez eu já tenha falado isso com vocês, que quando a gente faz algo para alguém, a gente precisa fazer sem o rótulo. Sem o rótulo. Por que sem o rótulo? Porque senão as nossas emoções, elas vão contabilizar algo. Fiz isso só para você, então aguardo que você faça algo para mim. É natural essa contabilização emocional. Por que sem rótulo? Porque não importa se é para você, se é para ela, se é para ele, para quem seja. Se Deus colocou algo no meu coração para fazer, não importa quem está recebendo do outro lado. Importa que eu devo fazer, que precisa ser feito. Essa é a maior instrução que nós precisamos gravar no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes. Não é porque o outro é um subordinado, não é porque o outro é uma pessoa que está sob minha direção, não é porque é um empregado, não é porque é um colaborador, não é porque é um vizinho, não é porque é alguém que me deve, não é porque é alguém que tem menos conhecimento de algo que eu, não é porque é alguém que conhece um pouco mais do que a mim também, eu devo aceitar os erros dele porque ele tem mais conhecimento do que eu, então deve ser aceito. Não, erro é erro. Falha, é falha, errou, falhou, não importa a idade, cor, gênero, classe, condição, não importa. Tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado. E eu preciso ter essa consideração, esse entendimento, essa clareza dentro de mim, que o que eu faço pelo outro, eu faço porque Deus fez em mim primeiro. E Deus não rotulou quando foi fazer por mim. Deus, ele chamou
a todos nós de filho amado. Filho amado. Então, quando fizermos algo para alguém, quando pensarmos em apontarmos ou trazer algo para alguém, nós precisamos ter essa orientação da parte de Deus. Eu não faço pelo outro por conta do rótulo, por conta do nome. Não importa qual é o nome, não importa quem é a pessoa, não importa quem é do outro lado. Importa o que Deus fez por mim primeiro. E aí muda tudo o conceito de como eu vou agir, quais as atitudes que eu vou tomar, como eu vou falar, como eu vou me comunicar, como eu vou me posicionar, como eu vou me apresentar. Por quê? Se nós somos convidados a sermos seres de luz, onde estivermos precisa brilhar. Precisa ter um movimento, um mover diferente onde a gente chegar. Porque senão, essa palavra que a gente carrega no nosso coração ficou presa dentro de nós. A minha presença não deve gerar ausência. A minha presença, a sua presença, não deve gerar peso, e sim leveza. Por quê? Porque o Espírito de Deus é leve e ele traz paz onde ele chega. Então, onde você for, onde eu for, onde estivermos, entendendo que o que carregamos dentro de nós é um plano de transformação, é uma instrução de uma palavra que transforma vidas, onde eu e você chegarmos, transformação tem que haver. Senão a gente está vivendo apenas uma religião e não muda nada. Apenas uma religiosidade. Tá lindo aí com essa anteninha aí. Nem quero falar de todo mundo. Eu deixei a cola lá em cima, tem que pegar lá. Lá na mesinha, lá. Nem quero falar com o pessoal. Tá, vai lá. Senão a gente vai estar vivendo apenas uma religião. Apenas uma ideia nossa. E não um plano que Deus nos chamou para viver. E o plano de Deus para nós é vivenciarmos isso que Ele está colocando no nosso coração. Ou seja, então eu preciso reconhecer quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações, quais são os medos, para quê? Para vivenciar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando eu sair da minha casa, for para o meu trabalho, quando eu sair da minha casa, for para a academia, for correr, for fazer o que for ter com as pessoas, eu preciso ser a paz que transcende da parte de Deus dentro de mim. Eu preciso ser a luz que acende em meio à escuridão. Isso é viver o que Deus colocou no seu coração. Isso é presença de Deus através da sua vida. Mas é tão pouco, Diogo, que eu tenho. Pois é o pouco que você tem que Deus precisa. Por quê? O pouco com Deus é ilimitado, mas muito sem Ele de nada serve. Amém? Obrigado, Pai, por revelar, Pai, claramente a cada um, dia após dia, Pai, qual é o nosso chamado, qual é a nossa direção, qual é o caminhar. Obrigado, Pai, por mostrar, Pai, que há sim novos caminhos a serem percorridos, que há sim novas possibilidades. Obrigado, Pai, porque cada amanhecer é uma nova possibilidade, é uma nova oportunidade. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa semana. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, abençoa o trabalho de cada um, o dia de cada um. Tudo aquilo que cada um virá fazer nesse dia. Que o Senhor possa ser o centro, a direção, o alvo. E nos dá, Pai, a paz que excede todo entendimento. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Ei, você que está aqui na telinha assistindo esse vídeo com a gente, eu quero te pedir para você se lembrar de curtir, compartilhar e conectar com mais pessoas através dessa mensagem, para que ela chegue no coração de outros e que faça aquilo que está fazendo contigo. Obrigado!